Nos rincões esquecidos do interior de Kentucky, em 1834, nasceu um mistério que desafia a lógica até hoje. Um caso tão perturbador que, mesmo após quase 2 séculos, nenhum especialista conseguiu oferecer uma explicação definitiva. Este não é apenas um relato antigo. É uma história real, documentada, e enterrada sob camadas de silêncio, medo e tragédia. As protagonistas, 2 irmãs gêmeas, nascidas sob celebração, mas logo marcadas por eventos inexplicáveis, vozes que ninguém mais ouvia, visões que surgiam sem aviso, e sintomas que a medicina da época, e até a de hoje, não conseguem compreender. Neste documentário, você será levado ao coração de uma época dominada por superstições, onde a ciência era frágil e o desconhecido era temido. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde a fronteira entre o real e o impossível é mais tênue do que você imagina. Porque a história das gêmeas de Kentucky não é apenas um enigma, é um alerta de que há segredos que talvez nunca devêssemos desenterrar. Nos primeiros meses de vida, as irmãs eram consideradas uma dádiva. A família, simples e devota, via nelas um sinal divino. Mas algo começou a mudar. Ainda bebês, as gêmeas choravam juntas no mesmo instante, mesmo estando em quartos diferentes. Com o tempo, passaram a falar uma língua que ninguém mais compreendia, um idioma criado entre elas, impossível de decifrar. Mas não era só isso. As paredes da casa pareciam ouvir. Objetos se moviam. A temperatura mudava sem explicação. Médicos foram chamados, padres também. Cada especialista trazia um novo diagnóstico: epilepsia, esquizofrenia, influência demoníaca. Mas nenhum tratamento surtiu efeito. Pelo contrário, os sintomas só se intensificavam. E então vieram os primeiros óbitos. Pessoas próximas à família adoeciam ou desapareciam. O clima ao redor das gêmeas era tão denso que alguns moradores locais evitavam passar pela fazenda onde elas viviam. E foi assim que a comunidade começou a ver aquelas crianças não como vítimas, mas como a origem do mal. Registros da época, muitos escondidos por décadas, falam de práticas que hoje seriam consideradas crimes. Médicos realizaram experimentos não autorizados nas gêmeas, tentando entender se havia uma explicação fisiológica para seus comportamentos. Sessões de exorcismo foram conduzidas em segredo, com presença de líderes religiosos de diferentes credos. E cada tentativa parecia despertar ainda mais fúria nas irmãs, ou naquilo que estava com elas. Em uma carta encontrada anos depois, escrita por um médico envolvido no caso, ele afirma que nunca viu olhos tão escuros e vazios em uma criança. O documento termina com a frase: algo nos observa quando estamos perto delas. Aos poucos, até a própria família passou a se isolar. A mãe, antes fervorosa, mergulhou em silêncio. O pai abandonou os campos. E as irmãs? Bem, elas começaram a escrever. Páginas e mais páginas com símbolos desconhecidos, relatos de sonhos repetidos, e de uma voz que as guiava no escuro. Os cadernos encontrados após a morte das gêmeas revelaram mais do que qualquer exame médico poderia mostrar. Elas relatavam visitas de uma figura encapuzada, sempre ao entardecer, que lhes entregava mensagens que deveriam guardar em segredo. Falam de pactos feitos em noites de lua cheia, de marcas surgindo espontaneamente em seus corpos e de uma presença que vivia sob a terra, mas respirava entre as paredes. Muitos pesquisadores atuais acreditam que esses escritos podem ter relação com cultos antigos que existiam na região antes da colonização americana. Outros acreditam que as irmãs estavam sendo manipuladas por adultos da própria comunidade, interessados em usar a fama do caso para ganhos próprios. Mas entre teorias e documentos, uma verdade permanece: nada foi provado. E quanto mais se investiga, mais o caso se torna obscuro. Porque há detalhes que parecem se esconder dos olhos, como se a própria história recusasse ser desvendada. Como se algo ainda estivesse vivo, esperando para ser lembrado. Hoje, quase 200 anos depois, as gêmeas de Kentucky continuam sendo uma ferida aberta na história do paranormal. O túmulo delas é visitado por curiosos, estudiosos e céticos. Alguns relatam sentir calafrios ao se aproximar. Outros dizem ouvir sussurros, mesmo em pleno dia. Há quem afirme que as visões descritas por elas ainda ocorrem com moradores da região. Mas entre relatos e assombrações, resta uma pergunta que ninguém consegue responder: o que realmente aconteceu? Seriam as gêmeas vítimas de uma maldição ancestral?
De um experimento proibido? Ou testemunhas de algo que não deveria existir? Neste documentário, você não vai encontrar respostas prontas. Vai encontrar pistas, fragmentos, ecos de um passado que insiste em voltar. Porque o verdadeiro horror nem sempre grita. Às vezes, ele sussurra. E as gêmeas de Kentucky ainda têm muito a dizer. Vocês conheciam essa história e as teorias envolvendo esse caso? Curta, inscreva-se, comente e nos dê dicas de assuntos para o nosso canal.